da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, eu tenho a honra de abrir os trabalhos do simpósio em comemoração ao primeiro centenário da República do Brasil, sob o título República e Coisas do Povo. Nós queremos, preliminarmente, agradecer à comissão organizadora desse simpósio, aqui representada pelos professores Marcos e professora Maria Helena, e sem qualquer outra formalidade, nós vamos passar a palavra ao professor Dr. Edgar Carone, que vai, então, com a sua palestra, abrir os trabalhos desse simpósio. O tema que eu me propus é um tema que, naturalmente, vai abranger os 100 anos de República. E, por essa razão, só poderia ser um apanhado sobre algumas questões relativas à evolução, ao processo desse movimento republicano, que no dia 15 de novembro faz 100 anos. O que nós poderíamos dizer como título? O título que eu usei é um título muito ambíguo, Modernização na República. O que é modernização? Eu aqui não estou pensando em termos científicos, sociológicos, mas pensando no seu sentido vulgar, comum. Quer dizer, modernização significa transformação, mudança, hegemonia. Então, dentro desse conceito, quer dizer, eu irei expor o que eu entendo por mudanças ou modernização, no sentido chã da palavra, na República. Você sabe muito bem que, quando nós estudamos um processo histórico, nós podemos estudar de diversas maneiras. Nós podíamos estudar a República, esses 100 anos da República, através do problema da geração. A geração que fez a República, as gerações que se sucedem. Se nós partirmos desse pressuposto, nós veremos que a República se renovou muito pouco, porque aquela geração que fez a República acabou, em grande parte, desaparecendo na década de 1910. Por exemplo, Campos Salles morreu em 1913, Rodrigues Alves morreu em 1918, quer dizer, Pinheiro Machado, por uma outra razão, quer dizer, morreu em 1915. Quer dizer, nós poderíamos pegar uma série de exemplos de pessoas que fizeram parte do movimento republicano, foram responsáveis pela proclamação da República e depois desapareceram, estando no poder ou fora do poder. Então, dessa maneira, nós temos uma primeira geração. A segunda geração, curiosamente, vai durar até a década de 60. Por exemplo, Getúlio morreu em 54. Ele começou as suas atividades no início do século XX, isto é a segunda geração. Como segunda geração, ele vai percorrer os períodos que eu chamo de Segunda República, Terceira República e Quarta República. E nós poderíamos pegar uma série de políticos, quer dizer, que sucederam à primeira geração e que continuaram dominando até a década de 50, 60 ou 70. Então, se nós pegarmos o conceito de geração, que durante um certo momento esteve muito em moda, nós vamos ver que esse conceito, ele ao mesmo tempo que ela atende a uma visão de mudança, de modernização, ao mesmo tempo também ele mostra as suas falhas. Então esse é um conceito difícil de ser aceito na totalidade, porque a gente perguntaria, o que tem o Getúlio de 1950 com o Getúlio de 1910, quando pertencia ao Partido Republicano Rio-Grandense? Então o problema de geração é um problema que a gente tem que levar em conta, mas não é um critério, vamos dizer, válido para uma concepção, para uma análise histórica mais aprofundada. Qual seria um outro conceito que nós poderíamos, quer dizer, utilizar? Conceito político. Por exemplo, quer dizer, os historiadores usam Primeira República, que vai até 30. Depois houve um momento que eles começaram a chamar Segunda República, tudo que vai após 30. Os sociólogos são responsáveis por esse sentido ambíguo de Segunda República. Por exemplo, 64 era a Segunda República, o Estado Novo era a Segunda República. Na verdade, isso não tem sentido. Então, uma divisão política seria um critério baseado em mudanças de grupos políticos no poder.
Daí a classificação que eu faço de Primeira República, Segunda República, Terceira República, Quarta República. Porque quem sobe em 30 são pessoas que estão ligadas ao processo anterior, mas ao mesmo tempo são grupos novos no poder. Quem sobe em 37 é uma composição também nova. Em 45, uma outra posição. Então, o critério político, ele é bom, de um lado, porque ele mostra que há uma mudança. Mas essa mudança, ela não se dá na base, não se dá na estrutura, que a economia continua a mesma. Então, nós teríamos simplesmente, uma mudança de grupos no poder, mas acontece que essas mudanças de grupos no poder não apagam o que nós chamaríamos o processo histórico, o processo por baixo, fundamental. Por sua vez, repare bem, nós poderíamos dizer o seguinte, que se a divisão política ela é falha, mas do outro lado ela ajuda a entender determinados aspectos. Agora, e se nós usássemos o critério que teve muito em moda, domínio, hegemonia agrícola e hegemonia industrial? Nós vamos ver que esse processo ele é válido em parte, porque ele mostra que há uma hegemonia agrícola no Brasil, desde a colônia, que persiste no Império, que persiste na Primeira República e vai persistir em grande parte posteriormente. Mas nós temos um hiato, que é a crise de 1929, que coincide com a Revolução de 30. A crise é de caráter mundial, não somente brasileiro. Há uma transformação da economia, há uma intervenção do Estado, há um papel cada vez mais proeminente da industrialização, e realmente o país, que era um país agrícola, vai se tornar um país industrial. Mas esse critério também é a longo alcance. Quer dizer, nesse momento da crise do sistema agrário e a hegemonia de um novo sistema, nós passamos por períodos bastante nebulosos. Também esse critério não é suficiente. Então, qual é o critério que nós poderíamos usar que seria válido? Talvez todos esses elementos e mais um outro, que é o problema das classes sociais. E é nisso que eu vou ficar para mostrar para vocês o que é hegemonia. Repare bem, não vou analisar o que é a sociedade brasileira na República, que são 100 anos de grandes mudanças, de grande importância, que vai ser levantado por meus colegas nas conferências posteriores. Mas eu poderia dizer o seguinte, em que medida há uma hegemonia de classe dentro desse processo? Se esse processo obedece o caráter da divisão política ou da divisão de gerações. Ele obedece em grande parte porque ele engloba os valores analíticos dessas posições, mas ao mesmo tempo, ele também não serve, como um parâmetro para uma divisão simples. Por quê? Repare bem, o Brasil é um país agrícola, desde o seu início. Não vamos pegar os 80 primeiros anos em que há o escambo, vamos pegar o período do açúcar, depois vamos pegar os períodos dos ciclos econômicos posteriores, até nós chegarmos no café. Se nós quisermos chegar até hoje, chegaríamos na soja. Reparem bem que o processo continua baseado na mesma dialética. A soja é para exportação, a soja é na grande propriedade, a soja é a grande produção. Existe toda uma ligação, como nós poderíamos fazer com relação ao açúcar, ao café e aos outros produtos. Repara, do ponto de vista agrícola, há uma crise dos sistemas dominantes até então, mas o que aparece de novo, e o grande aparecimento é a soja, tem as mesmas características da forma da implantação, do desenvolvimento das culturas de café, da cultura de cana, etc. Muito bem. Então, se nós formos pegar a oligarquia, a agricultura, nós vamos que a agricultura é dominada em cada uma das regiões, desde a época colonial, por grupos familiares, grupos que se mantêm no poder, o poder social, depois com o império será um poder político e na república será um poder totalizado, econômico, político e social. Esses grupos da oligarquia, eles dominam. Quem estuda a Primeira República, no Amazonas, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, vê muito bem que esse processo de domínio da oligarquia é total. Eles dominam em todos os planos, no plano econômico, no plano político, no plano social. E no plano político eles dominam, eles têm ligação no plano federal, no governo federal, na Câmara, Senado federal,
tem nos estados e tem nos municípios. É um poder total. Esse poder total já foi estudado muitas vezes e nós sabemos que o sistema oligárquico, isto é, permanência de grupos no poder, quer dizer, é um fator preponderante. Mas como que nós poderíamos analisar esse processo? Nós podemos, até a Primeira República, dizer que há um momento de domínio total. Com a crise resultante de 29, que vai tomar um caráter amplo, mundial, e depois com a Revolução de 30, isto é, a mudança de grupos no poder, esses novos grupos de poder vão ser obrigados a tomar providências para salvar exatamente a agricultura. Não salvar a indústria, salvar a agricultura. Mas acontece o seguinte, o governo não consegue salvar porque o problema da agricultura, o problema do excesso de oferta no plano mundial, não só no plano brasileiro. Então, as medidas que o governo faz, criando institutos e introduzindo preços e vendendo o produto no mercado interno e no mercado externo, é insuficiente para solucionar a questão. Mas há uma coisa importante. Essa classe vai, do ponto de vista econômico, se desagregando, pouco a pouco. Natural que a desagregação não se dá na década de 30, mas se dá na década de 40, 50, 60. Compreende? O processo histórico, a não ser que haja um terremoto, é um processo contínuo, não é um processo repentino. Então, essa oligarquia, ela agora não domina como no passado. Porque não só há uma crise, mas também as cidades crescem, o país muda, as relações mundiais são diferentes. Há todo um contexto que eu não vou explicar aqui, porque não vai dar tempo. Mas há uma coisa importante. Essa classe, do ponto de vista econômico, está em crise, mas do ponto de vista político, ela se impõe na sociedade. Ela modela a sociedade. E o exemplo palpável é o seguinte. Durante o Estado Novo, que é um Estado, vamos dizer, burocrático, tecnocrata, etc., quer dizer, o governo só toma medidas de intervenção e de organização e de planificação no plano federal. Nos estados, as oligarquias, em cada um dos estados, continuam mandando como antigamente. São grupos que se degradiam, mas acontece que esses grupos são grupos dominados pelo sistema oligárquico. Então, esses grupos dominam. Quando nós chegamos em 45 e 64, que é a época de democracia, os partidos dominantes, UDN, PSD, PSP, Partido Social Progressista da Adhemar de Barros, são todos de tendência oligárquica, que tem um pé na cidade e um pé no campo. Então nós podemos ver isto. Quando vem o regime militar, tenta-se acabar isto. Mas quem conhece um pouquinho o período militar, sabe que o Geisel, para tentar vencer a oposição, que era o MDB, que ele vai procurar comprar, quer dizer, eleitores através de um sistema coronelístico ainda existente no interior do país. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Na eleição no qual foi eleito o Amaral em 78, se não me engano, ou 80, quer dizer, o que acontece? O Geisel os jornais deram 600 mil contos, 600 mil cruzados, quer dizer, para comprar eleitores, mas perdeu em Campinas. Então vocês veem que esse sistema ainda persiste. A UDR é um arremedo desse sistema. Na verdade, é uma forma de decadência, mas porque a expansão pelo interior do país, os problemas apresentados, as questões da mobilização mais popular, que fizeram com que o panorama fosse diferente. Então, se nós fôssemos estudar o problema por visto de classe, nós teríamos que levar em conta que há uma persistência de um sistema. E se nós fôssemos pegar a burguesia como exemplo desse processo? A burguesia, desde o século passado, quer dizer, sempre esteve comprometida com o sistema de poder, isto é, com o sistema dominante, que é a oligarquia. Ela sempre serviu de sistema subsidiário à oligarquia. Repara que todas as associações industriais, como CIB, Centro Industrial do Brasil, Fiesp ou Ciesp, que era anterior à Fiesp, eram todas entidades que reivindicavam seus direitos econômicos, que eles queriam tarifas mais protetoras, queriam um câmbio mais baixo para ajudá-los na venda da mercadoria interna, queriam a importação de matérias-primas, queriam uma luta contra o capital estrangeiro. Então há todo um sentido. Mas acontece que a burguesia nunca tomou uma posição política. Repare bem, quando eu falo em classe, eu falo a classe no seu sentido amplo, uma classe social que tem consciência ideológica dos seus interesses e
que sabe se organizar na luta pelos seus interesses. A burguesia nunca conseguiu. O fenômeno novo no processo brasileiro é que agora a burguesia está tomando forma. Mas reparem o seguinte, as duas vezes que candidatos de tendência da alta burguesia tentaram entrar na política, Hermínio de Moraes e o Setúbal, eles recuaram imediatamente. Reparem que o sistema político, quer dizer, tem influência exterior do grande capital, ou comercial, ou industrial, compreende? Ou financeiro. Mas acontece o seguinte, não há uma liderança burguesa no sentido dela procurar conquistar o poder e impor seus interesses. Mas, quer dizer, se a coisa é ambígua e bastante fluida quando nós falamos em classes dominantes, quer dizer, ela é bastante definida quando nós falamos de movimento operário. Para o movimento operário, nós temos 3 momentos distintos, bastante claros, no processo dos 100 anos da República. O primeiro processo é aquele que vai do nascimento do movimento operário até 1418. Reparem uma coisa que eu gostaria de acentuar. Quando a gente fala que há um processo e há um momento, esse momento não termina naquela hora. Natural que ele continua, mas acontece que aparece um elemento novo, mais hegemônico, mais importante, que vai marcar a fase seguinte. Então, quando eu falo 1418, eu estou pensando na guerra. E estou pensando numa outra coisa, que é o bolchevismo, a Revolução Russa, cujo reflexo vai se dar no Brasil de uma maneira vaga, quer dizer, entre 17 e 21, e depois vai se definir com a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Então, a primeira fase seria, nós vamos analisar, seria a fase que vai até 1418. A segunda fase é que vai até o período militar. E a terceira fase vai do período militar até hoje, período ainda de indefinição. Como que nós poderíamos analisar isso? Qual é o primeiro momento do movimento operário brasileiro? O primeiro momento do movimento operário brasileiro é aquele que nasce com a imigração. Não vamos falar daqueles anteriores que fizeram obras teóricas sobre o socialismo, compreende? Isso ficou muito na base do livresco. Mas vamos falar do movimento ativo. É um movimento de tendência anarquista, anarco-sindicalista, cooperativista, católico e pouco manchado de um socialismo, movimento socialista. São os anarquistas, os anarco-sindicalistas. Entre os anarquistas e anarco-sindicalistas, os mais importantes são os anarco-sindicalistas. Quer dizer, nós temos os católicos, que é um movimento bastante importante, mas muito mal estudado sobre a nossa realidade no movimento operário, e nós temos algumas tendências socialistas. Nós temos uma fundação de uma série de partidos socialistas. O que distingue esse movimento? Primeiro, a sua atomização. Isto é, são movimentos bastante dispersos. Existe em Pernambuco, em Belém do Pará, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Nós temos núcleos dessas tendências e nós temos, quer dizer, o testemunho dessas tendências através de jornais e de manifestações, organização de sindicatos e até de greves. Então, nós temos esses movimentos. Só que o que distingue o anarquista do anarco-sindicalista é um fator, o fator da organização. O anarquista é espontaneísta, não aceita a ideia de organização. E os anarco-sindicalistas, que é um movimento que apareceu na França depois do fracasso de vários movimentos anarquistas, eles aceitam unicamente a ideia de a organização sindical. Eles são o que nós chamaríamos apolíticos. Eles são contra o que eles dizem parlamento. Quando a palavra que eles usam é parlamento. São contra o parlamento. Isto é, contra a organização política. Repare bem, o que é o parlamento? É a forma de organização de uma classe, da burguesia, que vai ensinar ao mundo como se organiza do ponto de vista de luta e de reivindicação. Acontece que os anarquistas e o anarco-sindicalista negam completamente essa ideia. Por isso, repare bem, os anarco-sindicalistas, quer dizer, têm uma importância dentro do contexto, porque eles são os mais radicais, mas, ao mesmo tempo, os anarquistas são uma corrente mais frágil no Brasil, porque eles se voltam muito para a luta antirreligiosa.
é muito curiosa. Os anarquistas, quer dizer, como Edgar Löwenroth, desde o começo do século até a década de 50, publicam um jornal, quer dizer, chamado A Plebe, e nos outros estados existem outros jornais. Esses jornais, quer dizer, tocam da questão da igreja, o ataque à igreja, o ataque aos padres, o ataque ao fato da igreja, quer dizer, intervir na família através da mulher e das crianças. Então há toda uma coisa. Os anarco-sindicalistas são movimentos que nasceram a partir de 1880, 1890, com Pouget. Pouget é o francês que concebeu a ideia da organização do movimento anarquista, já que o fato do movimento não ser organizado fazia com que ele se diluísse. Num momento, vamos dizer, de crise, num momento de radicalismo, esses anarquistas podiam estar na frente do movimento de greve, por exemplo, mas acontece que acabava a greve, ou pela vitória ou pela derrota, havia uma dissolução desses grupos. Então, o Pouget tem uma ideia, junto com o outro, de que é preciso se organizar numa forma mais chã, que é o sindicato. Então, daí o anarco-sindicalismo. Acontece que, volto a repetir, anarquismo e anarco-sindicalismo são contra qualquer forma de organização política e qualquer forma de atividade política. O mesmo se dá com os cooperativistas, cuja importância no Brasil é muito grande. Só que o movimento cooperativista no Brasil é um movimento operário, mas com a liderança pequeno-burguesa. Fábio Luz Filho, por exemplo, para citar um exemplo, era um engenheiro. Então, o movimento cooperativista no Brasil tem uma importância muito grande, porque nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, etc., há uma literatura vasta, grande, de origem cooperativista. O que querem os cooperativistas? Cooperativistas se dividem em cooperativismo de produção e cooperativismo de consumo. Isto é, eles têm a ideia que na medida que a sociedade produz o suficiente e essa produção passa da mão do produtor para a mão do consumidor, sem um intermediário, a produção abaixará, a sociedade viverá num estado de bem-estar. E na medida que haja um bem-estar, há uma possibilidade de uma transformação da sociedade através das formas produtivas. Agora, acontece o seguinte, os católicos existem em profusão no Brasil. Quer dizer, num levantamento feito na Europa sobre movimento sindical, quer dizer, ano por ano, eu conheço 3 relatórios desses anos, 1911, 1913 e 1908. Por exemplo, na Alemanha e na França, 20% dos sindicatos desses países eram católicos. E por que no Brasil não aparece? Porque eles funcionam nos adros da igreja. Quer dizer, aos domingos, os operários vão para a igreja e lá, com o padre, conversam. Então, a única testemunha que eu conheço é um trabalho que uma aluna aqui da faculdade fez sobre esse movimento católico do Nardi, em Taubaté, compreende? Mas acontece o seguinte, os católicos são contra a violência, enquanto que os anarquistas são a favor, quer dizer, ou do convencimento ou a favor da violência, conforme a tendência. São contra a violência, são contra a organização, compreende? Apesar do sindicato no Brasil ter nascido em 1907, a pedido de um grupo católico de Pernambuco. Mas acontece que os sindicatos no Brasil só vão ter importância muito grande posteriormente. Então, o que nós temos? Nós temos um movimento que é contra a organização, contra a violência, contra a greve. O que eles são? Favoráveis à conciliação. E, naturalmente, que como movimento de conciliação, a sua presença se dá de uma maneira muito rarefeita. Então, nós temos um movimento de origem católica, importante, mas que é neutro do ponto de vista de luta, isto é negativo do ponto de vista de luta. Que na medida que você se nega a lutar, você está reforçando aqueles grupos da reação, compreende? Então o movimento católico é um movimento de resultados muito pequenos no Brasil. Agora, os socialistas no Brasil nascem e morrem, como vão nascer e morrer os sindicatos de origem anarco-sindicalista ou sindicatos de outra tendência. Então, o que nós temos? Nós temos uma atomização desses movimentos. Mas, então, como nós poderíamos analisar esse movimento? O movimento se dá em todo o Brasil,
tem uma importância porque é uma forma de manifestação, ele é mais, quer dizer, radical ou menos radical, conforme a região que nós estamos estudando, conforme o momento que nós estamos estudando. Ao mesmo tempo, repara bem, que é um movimento que não tem uma consistência de continuidade. O momento máximo desse movimento se traduz em duas formas. Quer dizer, não estou falando do socialista, estou falando das outras tendências. A forma da organização sindical e a forma de greve. São as duas manifestações, quer dizer, de um dinamismo maior. Tem um outro momento de dinamismo maior. São as publicações, principalmente os jornais. Então, jornais, sindicatos e greves são manifestações mais duradouras e mais importantes desse movimento de origem anarquista, anarco-sindicalista e de outras tendências. Agora acontece o seguinte, as greves são momentâneas e imediatistas. Isto é, um operário se fere da fábrica, os companheiros dão solidariedade. Quer dizer, há uma reivindicação sobre o trabalho das mulheres e das crianças, a solidariedade. Há uma luta contra o capataz, há um movimento de solidariedade. Há uma reivindicação econômica, movimento de solidariedade. Ganhando ou perdendo, o movimento se desfaz pouco depois. Agora, e se houvesse sindicatos perenes? Naturalmente que aglutinaria, quer dizer, as lideranças, as reivindicações desse movimento. Mas os sindicatos, apesar da sua proliferação, eles são muito frágeis. Em geral, aparecem e desaparecem, porque nós estamos num momento em que a maior parte do movimento operário vive com muita dificuldade financeira e muitas dificuldades de vida. Quem conhece as condições de vida do operário no Brasil nesse momento, sabe que raramente um operário tem a seu dispor recursos. E, naturalmente, ele não tem segurança no trabalho. Na medida que ele vai lutar por reivindicações, ou ele será expulso, que é a lei de expulsão de estrangeiro, 1906, 1917 e 21, e ao mesmo tempo, muitas vezes, ele é preso, ou ele perde o emprego. Então, a fragilidade do movimento operário é grande. Por sua vez, repara bem, quer dizer, o movimento operário faz greves e defende os seus ideais através dos jornais. E alguns livros, poucos livros editados. Os jornais são o quê? Os jornais operários não são análises do cotidiano, da existência, da realidade da sociedade, da dinâmica da sociedade, da análise dos grupos políticos, do sistema político. Eles são jornais ideológicos. A gente cansa de ver os jornais anarquistas e anarco-sindicalistas, porque um é repetição de outro. Por exemplo, um jornal como a Plebe, em 1901, é fundado em 1901, se você ler no jornal no ano de 1901, no ano de 1920, no ano de 1940, é a mesma coisa. Não tem a mínima diferença, só tem a diferença é a data. Compreende? Quer dizer, o que nós temos, o que é o sindicato, fulano de tal, o que é a greve geral, fulano de tal, quer dizer, sempre autores anarquistas, estrangeiros. O que é um sindicato, o que é isto, o que é aquilo. Então nós temos uma repetição de temáticas e de matéria que, na verdade, é desinteressante. Os poucos jornais socialistas existentes, entre eles o Avante, esse é de outro teor. São jornais informativos, de análise política, de artigos sobre a realidade, de vida. Mas esses jornais, tirando o Avante, que é em língua italiana e em língua portuguesa, a maior parte dos jornais socialistas praticamente são inexistentes. Pois bem, esse período, quer dizer, acaba, quer dizer, como força dinâmica, eu quero que vocês entendam, acaba e vai ser substituído por um movimento de tendência diferente que o Partido Comunista. O Partido Comunista é resultado da Revolução Russa de 17 e resultado da Terceira Internacional. Compreende? O modelo vem do Partido Bolchevique. É um partido estruturado, que os militantes são militantes profissionais, isto é, vivem à custa do partido, trabalham pelo partido. Então, a partir de 22, nós vamos ter a introdução de um novo modelo político e organizatório operário. O anarquismo, o cooperativismo, etc., some? Não. Só que agora eles são movimentos secundários. São movimentos secundários. Agora, o dinâmico, o que modela a sociedade, o que dá
um caráter de agressividade e de radicalismo é o Partido Comunista. Porque para os comunistas, isto é, para os marxistas, quer dizer, o partido está ligado a todas as formas de atividade, ao contrário dos anarquistas, que aceitam a ideia da espontaneidade ou no máximo da organização sindical. Para os comunistas, o plano de organização deve estar em todos os graus. No grau da fábrica, no grau do bairro, no grau do sindicato, no grau da política. E no grau da política, quer dizer, desculpe, falei de política, do partido, bom, quer dizer, do bairro, da fábrica, política. Muito bem. Essa forma de organização é total. Enquanto para os anarco-sindicalistas o sindicato não pode ter caráter político, para os comunistas o sindicato tem que ter caráter político ao mesmo tempo que tem que ter o caráter reivindicativo. Então o sindicato serve não só para aglutinar operários de uma mesma categoria ou de uma mesma região, mas também deve significar uma forma de luta para a reivindicação imediata dessa população operária, mas ao mesmo tempo deve extravasar essas reivindicações para o caráter político, isto é, para um caráter mais amplo. Daí uma ligação de sindicato com partido e do partido com a política. E para os comunistas, o que é preciso? Se organizar em sentido amplo, quer dizer, comitês de bairro, comitês de fábrica, partidos políticos, mobilização, sempre com caráter político. Qual é o interesse do caráter político? O caráter político é amplo e engloba todas as formas de reivindicação. Ela não é específica a um momento, a um tema, a um objetivo. Ela se volta para uma análise não só da dinâmica da sociedade, mas das reivindicações resultantes do estudo dessa dinâmica. Então, se a sociedade forma um todo, por que o movimento operário vai se fragmentar em torno de determinadas reivindicações? Então, com o Partido Comunista, começa o seguinte: ligação com o sindicato e ligação com as eleições, com a política. Em 27, nós temos o Bloco Operário Camponês, que elege, em 28, 2 vereadores pelo Partido Comunista no Rio de Janeiro. Em 33, na Assembleia Nacional Constituinte, os comunistas vão participar das eleições. Em 45, vão participar das eleições. E quando eles estarão cassados, a partir de 48, membros do Partido Comunista com outras legendas se candidatam, quer dizer, para postos eletivos. Repare bem, por quê? Repare bem, a gente destrói um sistema não só por fora, mas por dentro. A história do cavalo de Troia está aí. Os gregos eram mais inteligentes do que os anarquistas. Porque acontece o seguinte: para você destruir um sistema, é preciso destruir atacando do lado de fora e minando do lado de dentro. O cavalo de Troia é o exemplo. Quer dizer, fizeram um cavalo de pau, soldados ficaram lá dentro, os troianos, que eram, não vou falar, puseram o cavalo lá dentro, de noite os soldados saíram e abriram as portas e Troia foi derrotada. Essa é a lenda, mas é uma lenda, como os gregos são muito hábeis em sugerir coisas, uma lenda que mostra a realidade humana como que é. Então os comunistas, quer dizer, nessa trajetória toda, não vou analisar esse comportamento, não vou analisar o radicalismo deles, nem as frentes únicas que eles vão fazer, mas o que interessa é que agora nós estamos diante de um novo modelo. Esse novo modelo, ele vai encontrar um acaso que ainda não está definido, por isso eu vou ser não vou ser muito preciso, porque esse processo ainda está em andamento. E nós vamos entrar no terceiro momento. Que terceiro momento? Repare bem, do ponto de vista mundial, a Revolução Russa, ela se afirma primeiro pela defesa da Rússia durante a Guerra Civil entre 1918 e 21. Depois por uma política de industrialização, não vou falar da luta do Trotsky com Stalin. Depois nós temos a Segunda Guerra Mundial, afinal nós temos a Guerra Fria, que começa em 47, 48 e que acabou agora no fim do governo, quer dizer, do Reagan. Então a Rússia vai entrar numa nova perspectiva.
Nesse processo da Guerra Fria, pós-45, nós temos vários fatos revolucionários importantes, resultantes da Guerra Fria e resultantes de processo de decomposição do sistema dominante em cada um dos países. Nós temos o caso de Cuba, da China, da Coreia, nós temos do Vietnã, são exemplos para mostrar que o processo comunista no plano mundial foi de ofensiva e, ao mesmo tempo, de defensiva contra o sistema capitalista. Mas, por sua vez, nós teríamos que estudar isso do ponto de vista da estratégia, da tática comunista determinada, agora não pela Terceira Internacional, que fora dissolvida em 43, mas pelo Cominform, que foi formado em 47. Então, a política, quer dizer, dos comunistas é uma política que está ligada a uma realidade internacional e ligada a uma realidade nacional. Não vou entrar em detalhes disso. Só que acontece o seguinte: há um fato importante na história do Brasil que vai ajudar a dissolução do movimento comunista no Brasil, que é o golpe de 64. O golpe de 64, aí eu vou dar uma interpretação minha. Não sei se eu estou certo, mas historiador é aquele que gosta de falar demais. Então, o que acontece é o seguinte: 64 foi um golpe militar, com auxílio estrangeiro, com tortura, com aquilo tudo que vocês conhecem. Não é isso que me interessa. Ao mesmo tempo, o movimento militar, o domínio militar no Brasil, acelerou o processo da industrialização de base no Brasil. Transportes, meios de comunicação, alta tecnologia, energia atômica. Eu sei que houve muitos lados negativos, mas não é isso que me interessa. Não é isso que me interessa. O que me interessa é que essa mudança já acentuou um processo que já vinha desde o segundo governo Vargas, ou, se vocês quiserem, desde o fim do Estado Novo. Porque a economia brasileira, vamos voltar para outra mudança, era agrícola, mas acontece o seguinte: quer dizer, na década de 30, principalmente no fim da década de 30, a classe dirigente brasileira tem consciência de que seria preciso, quer dizer, instalar no Brasil indústrias de base. Porque a industrialização brasileira era de consumo, isto é, tecidos, quer dizer, produtos alimentares, produtos secundários, produtos que você fabricava, consumia e acabou. Era preciso uma indústria de base. Lembra-se que a indústria de base foi criada na Europa com a segunda Revolução Industrial entre 1860 e 1870. Então, o Brasil, quase 100 anos depois, vai passar pela segunda Revolução Industrial. Nessa segunda Revolução Industrial, o exemplo palpável é Volta Redonda, que será depois, com Getúlio Vargas, segundo o governo Getúlio, a Petrobras, as petroquímicas, a indústria automobilística, que vai se acelerar, processo que vai crescer ainda mais com o golpe militar e com os militares no poder, com as indústrias que eu já citei para você. Então, o país vai passar por uma transformação bastante aguda. Nesta transformação, as consequências são muito graves. Primeiro, o empobrecimento das diversas formas de atividades industriais dominantes até o período anterior. Isto é, as indústrias de tecidos somem, aparecem uma indústria sintética. Os bancos se modernizam. O banco, que era uma carreira para os indivíduos, agora é bico. O transporte ferroviário, que era o fundamental, se torna secundário. Então, os ferroviários, que era uma categoria muito importante, agora desaparecem como categoria importante. Os gráficos, quer dizer, o gráfico que era trabalhava com linotipo para livros e jornais, desaparece. Agora é um método moderno de laser, eu não sei o quê. E acontece o seguinte: essas categorias dominantes do sistema operário brasileiro e na produção brasileira industrial agora desaparecem. Então, nós temos agora automação, nós temos desenvolvimento industrial em novas bases, nós temos a formação de um operariado que já vinha anterior, mas que cresce, que são os metalúrgicos, e vão formar a elite do movimento operário. Infelizmente, como nós vamos analisar, na minha opinião, essa elite é uma elite que deixa a tradição política anterior e fica imediatista, como era grande parte do movimento anterior na primeira fase.
Pois bem, os comunistas perdem a hegemonia porque eles estavam ligados a esse movimento, ao mesmo tempo a mudança da sociedade e o fato de grande parte da liderança comunista ter ido para o estrangeiro e ter entrado em contato com realidades diferentes na França, na Algéria, no Marrocos, na Tchecoslováquia, na Hungria, na Polônia, na Rússia, na China. Quer dizer, o fato dos comunistas brasileiros, pela primeira vez na história, terem contato bastante intenso com o estrangeiro, com experiências estrangeiras, faz com que eles voltem realmente com uma nova visão de organização e de democracia. É o eurocomunismo, isto é, o comunismo reformista, não mais o comunismo revolucionário do marxismo-leninismo. Isso faz com que os partidos comunistas, que tinham a liderança anterior, agora tenham um programa que bate em grande parte com o programa, muitas vezes, da própria burguesia, da própria classe dominante brasileira, e muitas vezes com os movimentos operários reformistas. Então, repare bem, nós passamos com 64, não porque 64 tenha destruído conscientemente, mas indiretamente destruiu todo um sistema existente e o movimento operário, com aquela característica que tinha entre de 22 até 64, paulatinamente vai desaparecendo e surgindo um novo movimento operário. Nós poderíamos dizer que de 1980 em diante aparece uma nova tipo de liderança operária, cujo exemplo é a CUT, a CGT e o PT. São grandemente de caráter apolíticos. Isto é, eles participam das eleições, todo mundo está vendo. Uma coisa é participar das eleições, outra coisa é ter uma visão do conjunto do processo, como um processo, quer dizer, de estrutura e um processo político. Agora acontece o seguinte, o movimento operário virou imediatista. Não me interessa se há uma diferença entre o Jair Meneghelli, que é mais radical, e o Medeiros, que é menos radical. Mas, na verdade, o Jair Meneghelli tem a mesma linguagem do Medeiros. Quer dizer, o que nós vamos ganhar? Eles não transformam isso. O que nós vamos ganhar, o que nós queremos que a sociedade seja transformada. Compreende? Para eles, na medida que a elite ganha, a elite operária ganha, quer dizer, essa elite está se esfregando para o movimento operário na sua totalidade. Porque o processo de industrialização trouxe um desequilíbrio muito agudo na sociedade. Havia, até 64, um certo equilíbrio dentro das lideranças dos processos operários no Brasil, nas categorias que desde a década de 10 ou anterior vinham lutando pelos seus direitos e para sua organização. Agora, essas categorias sumiram e há um empobrecimento, uma pauperização do movimento operário na sua maioria, na sua grande maioria. E, ao mesmo tempo, um elitismo, quer dizer, de segmentos operários que muitas vezes se transformaram, por causa das condições de vida, em segmentos de origem pequena, de tendência pequena burguesa. Por exemplo, o gráfico hoje, gente que trabalha com aquelas máquinas eletrônicas, não é mais um operário. O operador que trabalha em alto estilo com o sistema bancário não é mais um operário, não é um elemento mais da classe operária. Repara bem, há um aburguesamento, ou pequeno aburguesamento dessas camadas. Para terminar, eu gostaria de dizer que a situação que nós estamos passando hoje, eu acredito ser um período de transição, período ainda que o processo ainda não se definiu com clareza. Há, de um lado, tendências novas, mas, ao mesmo tempo, a sociedade não se consolidou dentro desse processo novo e nós não sabemos ainda o resultado que irá vir disso. Mas o que nos interessa é que as forças dinâmicas hegemônicas anteriores dentro do movimento operário praticamente deixaram de existir. Pronto. Nesse instante, a oportunidade se oferece a quem quiser fazer algumas perguntas ou algumas
considerações em torno do tema apresentado pelo professor Dr. Edgar Carone. Eu dou as ordens, quem quiser perguntar. Perguntar, questionar, divergir. As ordens. Simpósio, né? E alguns dos temas que o professor Carone evocou, sua presença num simpósio sobre a República. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a realização desse simpósio. Modéstia à parte, eu sou da comissão organizadora, mas acho que é uma coisa importante no sentido de nós pensarmos a República a partir de diferentes ângulos. Se nós acompanharmos o programa deste nosso simpósio, verificaremos que há diversidade temática, mas não apenas diversidade nesse nível, há também presença de autores, presença de interpretações bastante diversificadas, divergentes, que estão em conflito mesmo. Eu considero isso extremamente saudável em termos da produção do conhecimento para qualquer área. O conhecimento histórico não escapa disso. Acho que o conflito é a condição para que o conhecimento exista enquanto crescente esclarecimento de suas diversas posições. Nesse sentido, eu acho que vale a pena nós pensarmos um pouco, a partir dessa diversidade temática, teórica, interpretativa, alguns ângulos do que seja falar sobre República no Brasil, 100 anos de República no Brasil. Do meu ponto de vista, essa própria diversidade temática e interpretativa nos convida a diluir num sentido não pejorativo, no sentido de construção de conhecimento, uma certa noção fixa, rígida do que seja república, né? Nos convida mesmo a diluir a estreiteza de uma república considerada com data de nascimento. Portanto, a diluir a própria comemoração de 100 anos. Eu gostaria de procurar deixar mais claro esse meu ponto de vista. Eu penso que falar sobre república significa ir além da memória instituída, comemorativa, da memória construída ao redor da República como um fato de Estado, como um fato da política formal, nos convida a pensar sobre diferentes níveis de poder. E eu afirmo isso não de fora da temática República, mas dentro dela mesma. Literalmente, a palavra, como está salientado no título do nosso simpósio, né, significa coisas do povo. Portanto, nós estamos diante de uma noção de povo, de uma noção de sociedade, de uma noção de poder, que, do meu ponto de vista, vai além apenas da configuração formal do regime, vai além apenas da atuação do Estado. Não se trata de perder de vista essa configuração e esse Estado, mas de não reduzir o conjunto da história a esses dois ângulos. Então, discutir a República passa, do meu ponto de vista, por reflexões a respeito do que vem a ser povo, do que vem a ser grupo social e do que vem a ser poder na sociedade. O que, evidentemente, não é inaugurado em 1889. De uma maneira próxima, que inclusive os estudos tradicionais, clássicos, sobre a República no Brasil têm desenvolvido bastante. É claro que nós podemos falar sobre essas questões num movimento republicano, numa campanha republicana, que é de antes de 1889. Mas eu acho que a questão não se restringe apenas ao movimento republicano, à campanha republicana. A questão abrange práticas da sociedade que significam construções de povo e construções de poder no Brasil. Nesse sentido, eu não sei se vale a pena nós opormos tão rigidamente o Império à República, não do ponto de vista da forma de governo, não do ponto de vista da organização do Estado, mas pensando mesmo em estruturações diferenciadas do poder no conjunto da sociedade. Se nós pensarmos, por exemplo, o que é que ocorre na sociedade brasileira do século XIX, que não se restringe apenas às formas políticas praticadas pelo Estado imperial, mas que, afinal de contas, abrange formas de poder que vão sendo desenvolvidas pelos vários grupos presentes na sociedade. Inclusive grupos que, à primeira vista, parecem totalmente desprovidos de poder, como é o caso dos escravos, né? A partir de estudos recentes, evidencia-se modalidades de poder que esses grupos começam a construir no seu cotidiano. Estudos muito importantes sobre a escravidão desde o início do século XIX, como é o caso do estudo da professora Leila Algrante,
defendido nesta faculdade como dissertação de mestrado, né? O feitor ausente, ou os estudos do professor Sidney Chalub, que participará desse nosso simpósio, numa mesa redonda de hoje sobre o trabalho, evidenciam como os escravos não esperaram pela abolição nem pela república para construírem certas modalidades de poder próprias deles, na cidade e no campo. Nós conhecemos os estudos clássicos sobre quilombos. Hoje em dia aparecem estudos sobre outras modalidades de organização mais informais que os quilombos, agrupamentos em praça pública, em tendas, etc., que vão evidenciando modalidades de poder desse grupo que aparece tão, à primeira vista, tão totalmente destituído de poder. E que, a meu ver, aponta para formações de povo no país. Isso é um ângulo que eu queria lembrar. Então, nós pensarmos a República diluindo o seu aspecto mais formalizado, o Estado, o regime político, pensando sobre poderes de povo se construindo em diferentes espaços do país, antes de 1889, inclusive, e depois de 1889, eu insistiria, para além do Estado, para além da prática formal da política. Eu insisto que não estou desprezando o Estado nessa prática política formal, mas procurando lembrar como os estudos sobre república, e os estudos históricos mais amplamente sobre outros temas, né, apontam para práticas de poder que vão além desses espaços, né. Nesse sentido, eu evocaria alguns temas que o professor Carone lembrou, de ângulos diferenciados. Particularmente, eu lembraria um tema que o professor evocou em mais de uma ocasião, o tema do apolítico, em relação aos anarquistas, em relação ao movimento de trabalhadores, operários e não operários, recente. Eu não sei se nós estamos diante, no caso dos anarquistas, no caso dos trabalhadores mais recentes, que por sinal mantém muitas diferenças entre eles, né, trabalhadores recentes e anarquistas, eu não sei se nós estamos diante propriamente de uma modalidade apolítica ou de concepções diferentes de poder, portanto, concepções diferentes de política, que não se restringem ao espaço do Estado, ao espaço da política formalizada. Eu vou dar alguns exemplos que me ocorrem de imediato. Na imprensa anarquista, que o professor Carone tem divulgado em diferentes coletâneas de grande significação para o conhecimento histórico no país, na imprensa anarquista aparecem vários comentários sobre itens de cotidiano que, para uma concepção rigidamente formalizada da política, não fazem parte da política. Por exemplo, comentários sobre família, comentários sobre práticas de lazer, né? piqueniques, festas, bailes. Comentários sobre essas questões que vão apontando para a sua importância em termos de espaço de reflexão sobre a experiência social. Nesse sentido, de um lado, me parece que esses militantes operários convidam, já desde o início do século XX, fim do século XIX, a se pensar sobre outras esferas do poder, né? E nos convidam mesmo, a nós historiadores, a alargarmos a nossa concepção do que seja poder. No sentido paralelo, acho que nós poderíamos falar também sobre o movimento de trabalhadores recente. Né? O que significa esse movimento de trabalhadores recente? É um movimento apolítico. Afinal de contas, trata-se de um movimento que fala muito sobre o poder no local de trabalho, fala muito sobre o poder no local de moradia. É um movimento que não se isola de outros movimentos sociais, movimentos contra a carestia, movimentos por equipamentos sociais, tipo creche, escola, etc., etc. Então, me parece que o fazer-se operário, no Brasil, em outras partes do Brasil, aponta, ao invés de para um apoliticismo em alguns grupos, para diferentes concepções de política. E, ao mesmo tempo, me parece que uma concepção de república que não se restringe à esfera do Estado, da política formal, pode nos ajudar a pensar essas práticas de operários ou de não operários, né, como práticas diversificadoras do que vem a ser a esfera do poder, do que vem a ser a esfera de trabalho do próprio historiador. Né. Desculpem pela extensão da intervenção. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se quiséssemos fazer uma paródia, poderíamos dizer que tudo é política.
o fato de não ser político é política. Se eu não tenho atitude política nenhuma, eu estou tomando uma posição política. Mas eu compreendo aqui o conceito de política. Lembra-se que numa palestra como essa, os conceitos são abertos. Eu concebo o termo política como uma atividade política. Quer dizer, ou individual ou organizada. Então, na medida que a gente objetiva uma posição política, por exemplo, o senhor conhece isso tão bem como eu. Quer dizer, na Europa, o bolchevismo, a primeira coisa que faz é se organizar e participar do processo político, que é o processo mais amplo. Eleições, organização, conscientização, formas ideológicas. Então, nesse caso, o termo política tem um sentido amplo e preciso. Agora, quando eu falo que não tem atuação política, é porque, por exemplo, quando o senhor pega os anarquistas, há todo um vitupério deles quanto que eles chamam o parlamentarismo. A palavra parlamentarismo, que eles põem com letra maiúscula, quer dizer, parlamento. Parlamento seria o nosso Congresso. Mas a luta contra o parlamentarismo é a luta contra exatamente a deturpação, o suborno que a política impõe ao indivíduo, porque para eles a política é um elemento negativo. Agora, não há dúvida que há uma diferença entre o que nós poderíamos chamar dos movimentos anteriores, de tendência anarquista, etc., com os movimentos de hoje. Repare bem, o Medeiros está recebendo candidatos a presidente da República, vai votar, mas muito parecido com o sindicalismo americano, que se vende por candidato democrático ou republicano. Quer dizer, eles não têm posição política, eles são, do ponto de vista político, servis ao sistema dominante. É o que está aparecendo agora. A CUT não se vendeu porque ela está ligada ao PT, mas é uma forma de atrelamento, não uma forma de independência. O mesmo se dá com o CGT. Então, quando eu digo que o movimento operário hoje é apolítico, na verdade, eu teria que levar essa consequência muito mais longe, porque antigamente os anarquistas não se vendiam, porque não votavam e eram contra aqueles que votavam. Hoje, a CGT e os outros movimentos votam, mas votam segundo interesses específicos, quer dizer, ou de simpatia, ou vamos dizer, de ligações fora, pecuniárias. Agora, nós sabemos muito bem que o próprio candidato o próprio dirigente da CUT diz, eles recebem dinheiro exterior. Quer dizer, vem do movimento operário americano, que é um movimento apolítico. Então, o fato desse movimento estar comprometido, do ponto de vista internacional, com movimentos de tendência reformista e, vamos dizer, servis, mostra o caráter desses grupos que não têm uma atitude própria, não participam do processo com independência, apoiando ou não apoiando tais candidatos. Com o movimento comunista é diferente. O movimento comunista criava a CGT, tentou em 28 para 30 criar a CGT, tentou em 35 criar a CGT, fundou o MUT, Movimento Unitário dos Trabalhadores, em 45, foi fechado em 47, e fundou a CGT com outros grupos do PTB em 1960. Esse tem um caráter político. O movimento operário aí é um movimento de organização para reivindicações de caráter econômico e de caráter político. É dessa maneira que eu entendo, professor. Natural que uma coisa como essa, num trabalho mais longo, teria que ser muito mais explícito, com mais detalhes. Alguém mais quer fazer alguma intervenção? As ordens. Eu só gostaria que você falasse mais. E a CUT, bastante distintos. No primeiro deles, os comunistas, quando criam o CGT, já criam, quer dizer, um organismo centralizador, federativo, no sentido
de apoio político e de apoio de conquistas sociais e econômicas. Então, para o PCB, a coisa é muito clara. Quer dizer, todos os teóricos do PCB, naquele momento, teóricos voltados para o momento sindical, esclarecem isso muito bem. Agora, para o PT é o seguinte, são duas coincidências. Porque, primeiro, quer dizer, por uma série de razões, quer dizer, o movimento sindical do BC representou um dos momentos de ação contra os militares. Ao mesmo tempo, ele foi antecedido por um outro movimento, que eu acho muito mais importante, o movimento civil do MDB e depois PMDB, que desde as eleições de 70, preconizava estratégias eleitorais contra o voto nulo, contra o voto branco, e o crescimento das bancadas desse partido, que representava uma frente única, compreende? Foi muito mais importante que o movimento do ABC. Hoje tentam, é a mesma coisa com o Manifesto dos Mineiros em 47 e o movimento estudantil em 41. Desculpe, Mineiro em 43. Quer dizer, a burguesia tenta mostrar que o Manifesto Mineiro contra o Estado Novo foi que derrubou o Estado Novo. Na verdade, não foi. Foram os comunistas que vieram de fora, a ligação com o movimento estudantil e as marchas estudantis para a entrada do Brasil na guerra foram muito mais importantes. Então, repara, quer dizer, cada grupo, cada classe procura dar uma imagem de si. Mas não tem importância, não se pode negar a importância dos movimentos do ABC. O movimento do ABC vai culminar na formação da CUT. Quer dizer, não me lembro, década de 80, não me lembro, foi em Santos que eles foram, CUT, depois na outra reunião houve uma cisão, saiu a CGT, são coisas do momento atual. Agora acontece o seguinte, a CUT, repare bem, ela não traduz claramente o seu objetivo político. Ela apoia o PT porque ela está ligada intrinsecamente ao objetivo político. Ela apoia o PT porque ela está ligada intrinsecamente ao PT. Compreende? No sentido das mesmas lideranças, dos mesmos grupos dominantes. Compreende? Então isso faz com que a CUT continue sendo uma forma de organização sindical neutra ou apolítica. Compreende? Ao contrário dos movimentos comunistas que eram muito claros no seu objetivo de definição. Não sei se eu respondi o que a senhorita queria. Porque a sua resposta é muito longa. Professora Marilena. Bom, professor Caroni, eu gostaria de fazer um comentário à sua afirmação de que o Partido dos Trabalhadores, o PT, né, e aí a sua relação com a CUT, né, recebe financiamento de fora do país. Né? Recebeu. Eles próprios confessam. Recebeu e recebe. Né? Aliás, eu fiquei muito surpresa, porque ontem, quem assistiu o debate dos presidenciáveis, né, há de se lembrar que esse é o argumento muito utilizado pela direita, né? São os partidos da direita conservadores que estão fazendo esse tipo de acusação ao PT. Eu não entendo isso como... Essa acusação me parece completamente falha, na medida em que... Qual é o problema de que o Partido dos Trabalhadores receba financiamento de fora? E que tem uma relação com os grupos de trabalhadores do resto do mundo que apoiam essa experiência partidária, que me parece extremamente nova, extremamente profícua na sociedade brasileira, e que eu acho até que é uma novidade em termos da própria América Latina, num momento em que nós vivemos uma situação muito difícil de definição de práticas democráticas depois de anos de ditadura, né? Mas, então, o que me surpreende na sua afirmação é justamente a sua estranheza desse recebimento de apoio financeiro, na medida em que todos os movimentos operários na história brasileira, ao que me consta, sempre tiveram relações
com o exterior, né? É sabida a ligação dos anarquistas, inclusive a liderança vinha de fora, né? O Partido Comunista nasce sob a égide da Internacional Comunista, sempre teve todo o apoio da Internacional Comunista, que inclusive ditou as análises sobre a realidade brasileira, que até hoje nós ainda pagamos o tributo desse tipo de análise, que ainda estamos a brigar com ela na historiografia brasileira, né? Então, eu não vejo por que há um problema nesse tipo de questão, né? Então, eu gostaria de... E aí, eu não sei por que, outra questão que também me intriga bastante na sua exposição... Eu podia responder uma depois a outra, professor? Elas estão atreladas, mas se o senhor prefere... Mas as duas estão interligadas? Estão ligadas. Ah, tá. Então, bom, desculpa. Mesmo essa questão, porque daí o senhor parte para, então, a caracterização do movimento operário como apolítico, né? E a relação entre a CUT e o PT é o que definiria esse apolítico. Agora, eu também não vejo qual é o problema da CUT atrelada ao PT e por que ela é apolítica por causa disso, na medida em que... O que é o Partido dos Trabalhadores? Como é que surge o Partido dos Trabalhadores? É um partido dos trabalhadores, que surge como Partido dos Trabalhadores. Então, não vejo qual é o problema da CUT estar ligada, vinculada ao Partido dos Trabalhadores. Bom, professor, primeiro de tudo, quando a senhora fala que esse argumento é direita, eu gostaria de dizer que essa não é a minha posição. E acho o seguinte, uma análise ela tem que ferir todos os pontos. A senhora disse que não há mal nenhum receber, mas a gente só recebe de quem é afim da gente. Acontece o seguinte, quem é que vai receber? Vamos dizer, os comunistas não vão dar dinheiro para o PT. Moscou não vai dar dinheiro para o PT. Agora, a senhora disse que os anarquistas recebiam dinheiro. Não recebiam dinheiro, é o contrário, viviam numa pobreza total. O dinheiro, o ouro de Moscou, o olho de Moscou, como se quer, é uma das grandes lendas existentes. Porque, na verdade, o dinheiro que veio de Moscou para o Brasil, hoje nós sabemos, praticamente não existiu. Agora, hoje, Medeiros e CUT falam claramente do dinheiro que recebe do estrangeiro. Agora, há algum mal? Não há. Eu vou contar uma coisa. O Prestes, em 1930, não estou dizendo que é o bom, mas estou simplesmente analisando. Em 30, ele é chamado por Getúlio para direcionar a Revolução Militar. E recebe do Getúlio 800 contos de réis. Depois ele não apoia a Aliança Liberal, fica com dinheiro que ele vai dar para a Terceira Internacional. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, o fato de receber é uma forma de comprometimento. Eu não estou dizendo que seja uma forma de subordinação, mas de comprometimento. Eu só recebo dinheiro de pessoas afins comigo. Agora, vou dizer uma coisa, o seguinte, a ligação internacional, a senhora acha que não é ruim? Eu também não acho ruim. O que eu acho ruim é o comprometimento que a gente tem com determinados movimentos. Que movimentos? O movimento sindical americano, que é o pior de todos. É um dos movimentos sindicais mais corruptos que existem. Ligado a lideranças que não são nem operárias, são políticas e corruptas. O ataque, a denúncia do movimento operário americano nas suas duas lideranças principais, que agora não me lembro o nome, é uma coisa muito palpável. É exatamente dessa gente que recebe. Agora, há um mal, eu digo o seguinte, mal não há se você utilizar bem o dinheiro, mas você se compromete. Há o que se chama, quer dizer, uma posição moral. Quer dizer, eu não estou condenando, mas já que a senhora levantou a questão, eu gostaria de dizer que é uma questão moral. O comunista receber do comunista, eu acho muito natural. Muito natural. Porque está exatamente dentro da linha do partido, dentro da intencionalidade dos membros do partido. Agora, acontece o seguinte, e se vier dinheiro para os comunistas e dos católicos? Se os católicos forem conscientes, quiserem dar, mas acontece o seguinte, católico não dá. Não dá porque não vai dar para um partido comunista um dinheiro que vai ser empregado muitas vezes na destruição da própria Igreja Católica. Então há toda uma ligação aqui muito mais importante,
que está ligada a uma coisa que a gente não pensa, política e moral. Repare bem, os anarquistas, que eram individualistas, levavam muito em conta a ideia da moral. Os comunistas deixaram de lado o problema da moral. E daí, muitas vezes, foram oportunistas. E o movimento operário hoje, na verdade, é oportunista, na medida que ele não tem uma linha para seguir. Receber de quem? Se eu recebo, eu estou ligado. Agora, acontece o seguinte, essa é a posição do movimento operário brasileiro. Na medida que se liga intrinsecamente a determinadas correntes do movimento operário mundial, ele se liga a determinados movimentos operários, não ao movimento operário. Quer dizer, liga-se ao americano. Por que não se liga, por exemplo, com os partidos socialistas, quer dizer, socialistas europeus, que hoje também é uma vacalhação. Mas quem que liga ao socialista? É o Brizola, são elementos da pequena burguesia ou da burguesia que se liga ao socialismo. Então há toda uma posição que não é simples. Naturalmente que também não é numa discussão como essa que nós vamos resolver a questão. Não sei se eu respondi à senhora. A impressão que eu tenho é que, assim como a República não é uma, né? Assim como nós temos, então, que enfrentar uma complexidade, uma pluralidade, uma certa flutuação de periodização, de temas, de problemas. A questão específica que está sendo tratada agora, quer dizer, o movimento operário, as suas expressões partidárias e as suas centrais sindicais, também não são tão redutíveis, tão simplificáveis, como por vezes alguns debates sugerem. Não acho que isso esteja acontecendo no nosso debate diretamente, mas eu acho que há alguns debates fora, na imprensa, na sociedade como um todo, que de vez em quando sugerem essa simplificação. Não é? Sugerem essa simplificação. Eu pensaria, por exemplo, o que é que significa nós pensarmos no Partido Comunista como um puro passado, mais que um puro passado, como um passado de pureza, né? Ou no PT como um puro presente, como um presente de pureza. O que é que significa nós perdermos de vista a atuação desses partidos, das centrais sindicais, simultaneamente, num contexto de disputa e num contexto que evidencia não um ato de fazer a cabeça dos trabalhadores, como a imprensa frequentemente pretende, mas exatamente como uma dimensão dos trabalhadores se fazendo. Se fazendo quer dizer não como coisa pronta, não como um destino, experimentando, tentando, caminhando em múltiplas direções. Nesse sentido, então, eu acho que é muito importante, quando nós falamos sobre CUT, PT, CGT, etc., percebermos nuances e misturas. Eu penso, por exemplo, considerar essas centrais, a CGT e a CUT. Tem mais uma terceira que nós dificilmente levamos em conta, né? Nem lembramos da sigla da terceira. É como uma coisa grave. Tem uma terceira que nós nem lembramos da sigla. Pensarmos nessas centrais sindicais como apolíticas, acho que é perder de vista, afinal de contas, que há setores político-partidários mesmo que não admitem umas às outras. Não admitem umas às outras. Vocês devem ter acompanhado no debate recente na imprensa declarações do Medeiros, da CGT, exatamente na direção de colocar determinada candidatura à presidência, eu não apoio. Se for esse, eu apoio qualquer um outro. Né? Então, esse aí eu não apoio. Se esse vai para o segundo turno, eu não apoio de jeito nenhum. Eu acho que isso demonstra claramente incompatibilidades entre cada uma dessas centrais sindicais e determinados partidos. Então, pensar a CUT como a partidária, por exemplo, seria supor que ela possa conviver pacificamente com propostas de diferentes partidos. Não, pelo contrário, na fala do próprio professor Caroni, isso foi bastante salientado. Observa-se a proximidade, a identificação, a coincidência mesmo de membros, né, de direções entre essa central sindical e o PT. Da mesma forma, nós podemos pensar isso em relação à CGT. A CGT não está pairando no espectro partidário do país, no espectro político do país. O Partido Comunista, que não deixou de existir, que é um partido atuante, que é um partido que reflete sobre a sua trajetória
Eu não penso que é um partido fossilizado na década de 20. Eu acho que está refletindo aí sobre a sua trajetória. É um partido que tem identificação com uma dessas centrais sindicais. Ele não é indiferente às centrais sindicais. Ele se identifica com rumos de algumas dessas centrais sindicais. E rejeita veementemente outros rumos. A central sindical que nós nem lembramos do nome, né? a terceira fora a CGT e a CUT, evidentemente que ela tem uma presença no espectro partidário do país. Ela não está silenciosa, ela não está alheia, ela não está no estilo qualquer proposta que vier, é a mesma coisa para nós. Então, eu penso que discutir o movimento operário passa por acompanhar essas nuances, e eu acrescentaria uma outra nuance, que a maioria do operariado situado fora desses partidos, fora dos sindicatos e fora das centrais sindicais, né? Sobre a qual nós falamos muito pouco. Há uma pesquisa no departamento em andamento, não é orientando o meu rapaz, é o Carlos Bauer, é um orientando do Dr. Oswaldo Cojola, que trabalha a questão das centrais sindicais no presente momento. Me parece que é uma pesquisa que nos ajuda, historiadores, a refletir exatamente sobre esse fazer complexo da classe operária. A classe operária não como dotada de um destino, né? Mas como uma classe múltipla, como uma classe com conflitos internos também, né? E que dificulta um trabalho de desqualificação em relação a qualquer dos seus caminhos, das suas correntes, dos seus partidos, das suas centrais. Desculpe, um pouco mais alto. Vou dizer uma coisa, um dos grandes mitos que se criaram é de que o movimento operário iria, independentemente da ação do governo, do Estado, crescer e tomar força. Isso é um mito. Quem estuda o movimento operário sindical brasileiro vê que até a Primeira Guerra Mundial, o número de sindicatos que nasceram e permaneceram vivos, quer dizer, crescendo, é um número ínfimo. Alguns no Rio de Janeiro, que era a grande cidade, grande centro urbano. Havia um movimento operário bastante palpável. Mas grande parte do movimento dos sindicatos que vão começar a nascer e permanecer na década de 20. Por coincidência, na década de 20, não só aparece o Partido Comunista, mas aparecem sindicatos que vão, quer dizer, crescer e tomar forma, quer dizer, durante a década de 20 e durante os anos posteriores. Mas é a criação da lei sindical de 31, que foi modificada em 34, depois em 38, depois em 41, é que é um dos responsáveis pela formação do partido. O responsável é o Ministério do Trabalho e outro responsável é o imposto sindical. O imposto sindical é que dá vida, quem diz isso muito bem, que viveu o Aziz Simão, dá vida ao sindicato. Sindicatos que se localizavam em casas de aderentes, gente pobre, num quarto na frente, com uma mesa, quando havia mesa, não havia nada. Durante a década de 30, agora vão começar a ter prédios de vários andares, vão concentrar riqueza, etc, etc. Eu sei que é peleguismo, uma coisa, mas não é isso que está me interessando. O grande problema é que a legislação social do Estado Novo, ou aliás de 30, é que vai dar uma estrutura organizatória e de reivindicação e de defesa do movimento operário em muitos sentidos. Não no sentido da liberdade de organização, nem da liberdade política. Eu sei que houve repressão, mas não é isso que está me interessando. Está me interessando o lado positivo, não o lado negativo. Se o lado negativo é maior que o positivo, esse é outro problema. Então, acontece o seguinte, o imposto sindical é o alicerce do movimento operário, de tal maneira que há alguns anos passados, 4, 5, não me lembro, quando falou-se na extinção do imposto sindical, todo o movimento operário reclamou. Porque, repare bem, não é espontaneamente que os indivíduos vão dar dinheiro para o seu sindicato. Mas o inverso por quê? Aí seria o lado negativo. Eu estou dizendo, não estou tocando no lado negativo. Compreende?
Porque se eu tocar no lado negativo, tem que mostrar que houve coerção sobre o sindicato, peleguismo, mas não é isso. Natural que isso tudo pesa do lado negativo, mas vamos ver o lado positivo. Quer dizer, a sua pergunta foi sobre essa questão. Então acontece o seguinte, o imposto sindical é o alicerce do sindicato. Repare bem, os partidos da classe dominante, isso da oligarquia, da burguesia, não tem cotização. Quem tem cotização e vive passando mal são os partidos operários. Quer dizer, então, não é espontaneamente que você consegue, quer dizer, dinheiro para organizar, estruturar um partido nos seus diversos níveis, com funcionário, com propaganda, com literatura, etc. Então, isso só foi possível com um crescimento gigantesco, muitas vezes negativo, só foi possível com o imposto sindical. Da maneira que há 4, 5 anos, volto a repetir, quando o governo falou em extinção do imposto sindical, todo mundo gritou. Todo mundo quer que acabe o sistema corporativista imposto pelo Estado Novo aos sindicatos, mas ninguém quer que acabe o imposto sindical. Eu acho que há setores que querem. Mas alguns setores ricos, alguns setores muito pequenos ricos, compreende? Mas, repare bem, quero ver esses setores ricos do movimento operário ter o que eles têm hoje sem o imposto sindical. Mas eu não sei se para esses setores, se o que eles têm hoje é o bom. Tem o quê? Eu não sei se para eles o que eles têm é o bom. Não, bom, mas aí não. Quando eu falo de uma maneira genérica, que haja algumas categorias, os engenheiros que não querem saber, isso também eu concordo. Mas é uma categoria muito rica e não é muito grande demais. Mas grande parte dos sindicatos, a maioria dos sindicatos, dos grandes, dos médios, dos pequenos sindicatos, vivem à custa do imposto sindical. Na hora que acabar o imposto sindical, e as pessoas desses sindicatos têm consciência. Agora, isso é uma análise que tem que ser feita através da realidade e não através de generalizações como eu estou fazendo. Mas o que eu posso dizer é que quando se falou em extinção do imposto sindical, houve uma gritaria de todos os lados contra. E o governo não acabou com o imposto sindical. Repare bem, quer dizer, do imposto sindical é um dia de trabalho de cada trabalhador por ano que sai, o governo fica com uma parte, o Ministério do Trabalho fica também com aquela parte e os sindicatos ficam com uma parte. Repare bem pelo número de operários que tem e o problema do salário. É a grande coisa. Agora, não há dúvida que isto leva o movimento operário a lados negativos, como o senhor disse muito bem. Mas não é isso que está interessando. Agora, a gente pode dizer, movimento operário, na maioria, na quase totalidade. Não falei na totalidade. A sua observação foi boa, porque eu fiz uma restrição. Dado o adiantar da hora, nós vamos ceder a palavra para aquele jovem, depois nós vamos, lamentavelmente, ter que encerrar a nossa reunião, hoje à tarde, porque temos outros trabalhos à tarde. Tá? Okay. Por favor. Acho que ele respondeu, né? O senhor já fez uma observação que tentaram resposta. O senhor fez uma observação com a resposta, não é? Pelo que eu entendi, porque eu vi mal. Eu não vi direito. Está muito bem. Eu vou responder por uma outra coisa. Eu estou ligado ao Centro de Memória Sindical. E o Centro de Memória Sindical vive em função de indivíduos que cotizam e pagam e de sindicatos que são sócios e que pagam. Então, os sindicatos têm um lugar X na diretoria e os indivíduos, quer dizer, historiadores e não historiadores, que são aderentes ao Centro de Memória Sindical, pagam. Agora acontece o seguinte, a maioria dos sindicatos não paga a mensalidade, atrasa e acabam saindo do Centro de Memória Sindical porque não tem dinheiro. O Diese, que também recebe cotização do sindicato, porque é o centro do levantamento do custo de vida e do material, também não recebe dinheiro. Os grandes sindicatos, mesmo os sindicatos metalúrgicos de São Paulo, de São Caetano, etc., vivem na pendura.
Isto é, vivem praticamente sem dinheiro. Eu sei que o orçamento deles é imenso, mas acontece o seguinte, acredito, aí eu não sou tabelião, não sei as coisas, mas acredito que se houver um corte no imposto sindical, grande parte dos sindicatos não terão condições de sobreviver com a pujança, com a força, com a importância que eles têm no momento de hoje. Não sei se eu respondi. Bem, eu queria fazer um aviso. A exposição Fontes para o Estudo da República, que estava prevista para ser aberta às 10 horas, por razões técnicas, será aberta pelo seu diretor da faculdade às 19 horas. 19 horas de hoje. Eu agradeço ao professor Edgar Carone pela sua brilhante conferência, bem como aqueles que participaram dos debates e a todos os presentes. Muito obrigado.